Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cirurgia de orelha em abano, otoplastia. Me acompanha aqui, tá? Pessoal, eu sou a doutora Marina Felca, estamos aqui no nosso papo de plástica perguntas e respostas e o nosse tema de hoje então vai ser sobre a orelhinha de abano. É muito comum na infância, geralmente as crianças já nascem com a orelhinha de abano. Existe até um dispositivo que pode ser usado logo depois do nascimento, mas ele tem que ser usado nas primeiras horas de nascimento, até 20 dias mais ou menos. E ele também não é uma certeza de que essa orelhinha vai moldar. Por quê? A gente está trabalhando aqui com alteração de cartilagem. E a cartilagem é muito difícil de mudar o seu formato, ela tem memória. Então, nem sempre, mesmo por mais precoce que a gente faça o tratamento, ela vai acabar regredindo, tá? A gente tem casos de sucesso e casos, a maioria, na verdade, de insucesso. E usar aquelas faixinhas que às vezes as mamães colocam para a criança ficar com a orelhinha para trás na infância, não ajuda, não vai fazer essa orelhinha de abano regredir ou voltar para trás, tá? E às vezes pode incomodar a criança. Então, se for pensando numa parte de tratamento, não acho que vale a pena. Agora, se quiser colocar uma faixinha só para deixar a neném mais arrumadinha, ok, não tem problema desde que não esteja apertando. Mas questão de tratamento, realmente a orelhinha abano vai acabar precisando de um tratamento cirúrgico, tá? E quando que a gente pode fazer esse tratamento cirúrgico para a orelha de abano? A gente precisa ter certeza que já houve o crescimento do tamanho dessa orelha. E esse crescimento acontece aproximadamente perto dos 7 anos de idade. A partir dessa idade, a gente já pode fazer essa cirurgia e a gente tem que ponderar se é uma necessidade familiar dos pais que estão incomodados com aquela situação e que estão pensando no futuro da criança, em questão de bullying na escola e tudo mais, ou se já é uma vontade da própria criança. Quando a gente vai fazer esse procedimento, o ideal, a gente orienta que já seja uma vontade da criança. Então, às vezes a gente acaba operando um pouquinho mais para frente, quando a criança verbaliza esse incômodo. 8, 10 anos aproximadamente. E nessa idade, geralmente eles já são bem colaborativos. A gente consegue fazer sobre anestesia local. A gente não precisa internar, não precisa fazer anestesia geral, ou seja, uma cirurgia muito mais rápida e com menor risco, tá? As meninas geralmente pedem para operar a orelha um pouco antes, perto dos 8 anos, e os meninos já deixam isso um pouco mais para frente e são um pouquinho mais medrosos em relação à anestesia local. Então a gente consegue operar melhor os meninos a partir de 10. Mas nada impede de a gente operar também com 8, 9 com anestesia geral, se a criança não tiver essa colaboração em relação às picadinhas que a gente vai fazer para anestesia local, tá bom? E o tempo de duração de cirurgia, em torno de 2 horas, mais ou menos aproximadamente. A criança vai ter que usar aquela faixinha, é uma faixinha específica no pós-cirúrgico, para ajudar na cicatrização dessa orelhinha. E falando um pouquinho mais da fisiologia, por que isso acontece, o que acontece na orelhinha de abano, a gente tem 2 alterações principais. Uma relacionada à questão da parte superior da orelha, que a gente chama de antihélice. A criança perde essa curvinha aqui em cima, a orelha fica mais plana, fica mais retinha. Ou quando esta cartilagem da região posterior da orelha também está maior, cresceu e afasta a orelha da região do crânio. Então faz com que a orelha fique um pouquinho mais para frente. Então a gente tem que avaliar o caso de cada criança ou, dependendo se não operou na infância, de cada adulto que vai procurar por essa cirurgia e ver a necessidade da gente tratar a parte de cima, a parte do meio e, em alguns casos, até a parte do lóbulo, que pode também estar um pouquinho mais projetada para frente, tá? Então a gente tem que olhar a orelhinha como um todo para saber qual técnica é melhor para a gente fazer, certo? Essa faixinha que eu comentei agora há pouco em relação ao pós-cirúrgico, a gente vai usar por um período maior, porque a gente sabe que a cartilagem ela tem memória, então quanto menos a gente usar a faixa, maior chance dessa cartilagem querer voltar para o lugar. Então a gente fala que existe uma taxa de recorrência, tá? E a gente acompanha esse pós-operatório aproximadamente por 1 ano, para saber se a orelha cicatrizou na forma que a gente gostaria, se teve alguma recidiva, se ela rasgou o pontinho e voltou um pouquinho para frente, às vezes tem que reoperar, mas essa taxa é em torno de 5 a 6% dos casos. Então a gente vai acompanhando para ver se há essa necessidade de uma nova cirurgia ou não. Quando há, também é uma cirurgia mais simples, também com anestesia local e recuperação bem mais rápida, tá bom?
Acho que eu dei uma pincelada geral aqui para vocês. Falamos um pouquinho quando que acontece, como que a gente pode tratar, um pouquinho do pós-cirúrgico. Se ainda ficou alguma dúvida de vocês em relação à orelhinha de abano e à cirurgia para o tratamento, deixe aqui embaixo nos comentários, que vai ser muito bom para mim responder para vocês, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos. Até!